o Robolink para enviar dados de estações meteorológicas RX-3000 por FTP automaticamente. O processo se divide em duas partes. A primeira é a configuração de um export, ou seja, a configuração do arquivo de dados a ser exportado, e o segundo é a configuração da exportação automática em si. Tá. Então, o primeiro passo é irmos em Exports. Então, clique de Data, Exports. E aqui você pode criar quantos arquivos de dados for necessário, tá? Irei criar um que está pronto aqui, para dar o exemplo. Então, aqui você vai dar um nome qualquer para o seu arquivo. Você pode escolher, tá? Aqui eu seleciono sempre text CSV, então é um arquivo de dados CSV, é o arquivo tipo mais comum, né? A time zone, aqui você vai escolher o fuso horário adequado para onde a estação está localizada. E aqui seria o time frame. O time frame ele vai dizer qual período fazer a exportação. Então aqui, geralmente, quando vai fazer a exportação automática, a gente escolhe over the past. Over the past quer dizer as últimas. Então eu quero que os dados das últimas, nós temos a opção dia, hora ou minuto. Então você selecionando aqui dia, ele vai mandar os dados da última dia, tá? Aqui geralmente a gente desabilita essas duas opções. E agora vai ser possível selecionar quais sensores serão exportados. Então, por exemplo, aqui você pode escolher qualquer um dos sensores que você quiser. Não precisa ser todos, nem precisa... não precisa ser todos, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Eu quero exportar os dados do pluviômetro, direção do vento e temperatura. E aqui nessa última parte você vai escolher a ordem que esses dados vão. Então, seria a ordem das colunas. E então você pode clicar em salvar. Se você clicar aqui em Export Data, ele simplesmente vai baixar esse arquivo CSV que você configurou, tá? Então eu baixei aqui. E aqui é possível ver que os dados foram baixados. Então ele vai ter o número da linha, a data e aqui as colunas na ordem que foram configuradas naquele export. Configurado o export, então a gente vai para o segundo passo, que é configurar o delivery. Então no delivery você vai dar um nome, vai selecionar o intervalo de entrega, ou seja, vai selecionar o intervalo em que será exportado automaticamente aqueles dados que você escolher. Então no caso aqui pode ser minutos, horas, dias ou semanas, tá? É importante que esse intervalo aqui não seja menor do que a metade do intervalo do export. Ou seja, se você selecionou o export para over the past one day, ou seja, para exportar a última hora, esse delivery ever aqui, esse entregar toda, vai ter que ser pelo menos 6 horas, entendeu? Então, esse valor aqui deve ser pelo menos a metade do valor configurado no export que a gente fez anteriormente. Feito isso, você habilita ele, tá? É importante que você
deixar isso aqui marcado para habilitar. E aí depois você vai configurar aqui. Você dá um check no FTP e coloca as informações do FTP. Aqui tem que ser exatamente as configurações para o FTP, tá bom? O FTP de destino. Geralmente, do jeito que está aqui, ó, se você usar o modo passivo, a porta 21, que é a padrão, colocar um usuário, a senha e o destino do FTP, deve funcionar, tá? Aqui eu coloquei essa pasta, mas pode ser qualquer pasta. Isso aí depende de cada caso. E feito isso, se dá salvar, você pode testar a conexão e já irá funcionar, tá bom? E aqui, embaixo do export, ele vai falar o status de entrega. Por exemplo, esse aqui está normal, a próxima vez que ele irá enviar dados será às 14h44, tá bom? Então, são esses dois passos. Resumindo, você configura o export é a configuração do arquivo de dados, e depois você configura o delivery, que é a exportação desse arquivo de dados automática, né? Então, o delivery você seleciona o intervalo de entrega e qual export você vai querer entregar, ok?